Ministra, Santa Catarina é o segundo estado em número de violência doméstica, considerando vítimas mulheres. No ano passado foram 368,1 registros para cada 100 mil mulheres. Ficamos apenas atrás do Rio Grande do Sul, com uma taxa de 398 casos a cada 100 mil mulheres. E também estamos muito acima da média nacional, que é de 183,9 casos. Esse ano, as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública apontam um aumento de casos de feminicídio. Tem sido um feminicídio por semana no estado. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem trabalhado com essas estatísticas. O que tem sido feito para conter a violência contra a mulher? Olha, nós temos considerando as estatísticas a nível de Brasil. Temos um olhar especial aqui para a região sul, porque há uma falsa ideia que a violência contra a mulher está ligada à pobreza, está ligada à miséria, está ligada à fome. Não é. A violência contra a mulher não tem classe social, não tem escolaridade, não tem cor, a violência e não tem idade. E quando eu falo não tem idade, é que nós estamos encontrando hoje muitas meninas apanhando de namorados de 16, 17 anos de idade. É como se estivesse diminuindo, está diminuindo a idade das vítimas da violência contra a mulher. Nós estamos considerando, nós recebemos isso de presente. Esse é um presente absurdo que o Brasil deu para este governo. Os números todos estão chegando em nossas mãos, não é culpa deste governo. Nós não somos culpados do país ser o campeão mundial de homicídio. Não somos culpados do Brasil ser o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Não somos culpados que a cada 11 minutos uma mulher sofre estupro no Brasil e a cada 7 tem uma violência doméstica. Os números não são nossos, nós herdamos e precisamos mudar essa história. E aí o presidente da República chama os ministros para conversar, especialmente essa ministra e a secretária nacional de Políticas Públicas para Mulheres, e pergunta: onde está o erro? Aonde os outros governos erraram? Porque nós temos uma legislação perfeita. A Lei Maria da Penha é muito boa, copiada por outros países do mundo. Nós temos uma rede de proteção. Aonde erraram? E aí eu digo para você que nós estamos começando a fazer esse diagnóstico e estamos percebendo que nós erramos porque nós não construímos nesse país políticas públicas permanentes. Cada governo que vem cria um programa, cria um projeto que morre com este governo, que vai embora. Então agora nós estamos trabalhando a construção de políticas públicas permanentes. Algumas talvez a gente não vai nem ver o resultado agora. Daqui 2, 3 gerações. Por exemplo, nós estamos trabalhando em parceria com o Ministério da Educação, o nosso ministério, para a gente trabalhar o tema violência contra a mulher desde a tenra idade na escola. Eu acredito que quando a criança chega na escola com 4 anos, hoje a criança é obrigada a ser matriculada com 4 anos, com 4 anos já aprender sobre proteção da mulher. O menininho de 4 anos entender que a menininha, a coleguinha dele, tem que ser respeitada e protegida enquanto mulher. E a gente trabalhar esse tema obedecendo às especificidades das idades, desde 4 anos até a pessoa sair da escola, até sair do 2º grau. Mas a gente tem trazido também aí uma proposta como da educação emocional. A gente trabalhar a formação deste professor. Esse professor já sair de uma faculdade com educação emocional, com habilidades para lidar com o tema em sala de aula e também para estar ensinando como denunciar, como proteger mulheres. Não é só a prevenção, mas também como atuar diante da repressão. Então, é uma revolução. Eu talvez não vou ver o resultado dessa política pública que nós estamos construindo, mas meus netos virão. Meus netos com certeza estarão acompanhando isso. É isso que o presidente Bolsonaro quer. Políticas públicas que dê certo. E pegar, inclusive, o que deu certo em governos anteriores, que estava tendo sucesso e que foi interrompido. Fazer uma avaliação e ressuscitar alguns programas, alguns projetos. Por exemplo, nós temos um programa do governo anterior que a gente julga ele muito importante. Talvez a gente tenha que fazer uma repaginação, que é a Casa da Mulher Brasileira.
É um programa do governo Dilma e que deu certo em alguns lugares. Essa casa, ela é um instrumento poderoso porque quando ela chega na cidade, ali dentro dessa casa, ela é muito grande, tem a vara de enfrentamento à violência contra a mulher, tem a promotoria, a defensoria, a delegacia, o acolhimento. Então, quando ela chega naquele lugar, ela tem tudo que ela precisa no mesmo lugar. Não precisa ficar saindo para a defensoria, promotoria, para o juiz, ela encontra tudo no mesmo espaço. Deu certo em alguns lugares. Em alguns lugares não deu certo. Por isso que a gente está acreditando que a gente vai ter que fazer uma repaginação, obedecendo à especificidade de cada local. Então é isso que a gente está fazendo. Buscando o que deu certo, melhorando o que deu certo, ampliando e trazendo novas propostas. São grandes os nossos desafios. Nós não vamos vencer a violência contra a mulher de uma hora para outra no Brasil, não. Mas a gente não vai se omitir diante desse tema. O maquiador uruguaio Agustín Fernandes foi chamado para fazer uma campanha contra a violência à mulher do seu ministério. Algumas pessoas questionaram essa sua escolha. Qual é o critério para eleger um maquiador como a pessoa indicada para ajudar a conter a violência contra a mulher no Brasil? Ele não foi contratado, né? O grandioso Agustín se ofereceu para participar da campanha. A campanha ela é muito maior que um vídeo maquiador. O que é isso? Nós vamos trabalhar, nós estamos cuidando, treinando e capacitando profissionais que trabalham diretamente com mulher. O primeiro grupo que nós escolhemos, os profissionais da área da beleza. Então nós contactamos alguns profissionais da área da beleza e Agostinho se ofereceu, ele veio do país onde ele estava, com a passagem dele, com o dinheiro dele, gravou tudo de graça. Ele está conversando com maquiadores. Mas nós estamos trabalhando cabeleireiros, estamos trabalhando massagistas, estamos trabalhando depiladores. Então, da seguinte forma, esse profissional lida direto com o corpo da mulher. Por exemplo, uma manicure, quando está fazendo unha, ela pode identificar se o braço da mulher está machucado. Ela pode ver se a mulher está tremendo muito. Então, a gente está treinando essa manicure a fazer uma leitura da sua cliente, se observar que há traços de tortura, de sofrimento. Estamos treinando a manicure, primeiro identificar, depois estamos treinando ela como abordar. E depois instrumentalizando essa manicure de como ajudar. Por exemplo, eu sei onde você pode procurar ajuda. Eu sei onde você pode ir agora. E quem sabe até essa manicure levantar da cadeira com essa mulher de mão dada e ir lá denunciar. Então nós estamos trabalhando primeiro com os profissionais da beleza. E tivemos a honra de ter esse menino, que é incrível, um grande influenciador nas mídias sociais. Hoje a rede pública, ela tem suporte para receber essas denúncias e dar um encaminhamento? Tem. Se disser que não tem, eu vou entrar em desespero. Sim. Se eu disser que não tem, se eu disser não denuncie porque o poder público não dá conta, o poder público vai ter que dar conta sim, e vai ter que se virar. Então, e aí nós estamos encontrando hoje parcerias como a prefeitura daqui de Balneário. Esse prefeito tem um coração voltado para esse tema. Hoje ele foi lançado aqui hoje com a secretária municipal o programa Abraço Mulher. Então nós estamos trabalhando com a ponta. O presidente Bolsonaro, esse extraordinário presidente que nós temos, ele tem uma visão: mais Brasil, menos Brasília. O que acontece? As políticas públicas nessa nação estavam todas focadas em Brasília, centralizadas em Brasília. Ele busca essa descentralização de políticas públicas. Então, vir a um município como esse e fortalecer o que já tem, faz parte do que esse governo se propõe. Mais Brasil, menos Brasília. Então, eu não posso dizer que o poder público não tem capacidade. Tem, denuncie sempre. Vamos denunciar. Muitos estudiosos apontam que a flexibilização de armas para o uso da população vai ajudar a aumentar ainda mais os casos de assassinatos contra mulheres e, por consequência, o número de feminicídios. O que a senhora acha desse argumento? Primeiro, vai dar poder para a mulher ter uma arma para se defender também. Nós temos que ver o outro lado. A mulher vai estar armada. E quero ver machão chegar perto de mulher armada. Tem que ver por esse lado positivo também. Segundo, eu acho que é um exagero. Isso nós não temos dados que mostrem que isso é a realidade. Porque os homens no Brasil hoje matam com mordidas. Eles matam com paulada. Um homem para bater numa mulher, ele não vai lá no armário buscar uma arma, não.
Vai não. Ele pega o que tem na frente. É garrafa, é o cinto, é o chinelo, é um pau. Então, dizer que isso vai aumentar o número de mortes, eu acho que ainda é precipitado. Nós não temos esse registro. É uma estatística, assim, é uma suposição. Mas uma coisa eu sei, a mulher vai aprender a se defender com arma. Eu vou ter a minha. O aborto é pauta de debates tanto no parlamento quanto na sociedade. Está para ser votado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado a proposta de emenda à Constituição que inclui a expressão a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção, que vai no artigo 5º da Carta Magna. Se aprovada depois do Congresso, a PEC pode proibir abortos até mesmo em casos de estupro, risco de morte à mãe e em nascimentos de bebê anencéfalos. Também seria o fim do DIU e da pílula do dia seguinte. A senhora que lidera o ministério que trata das políticas públicas voltadas às mulheres, às famílias e aos direitos humanos. Como é que se posiciona em relação a isso? Qual é a orientação do governo de Jair Bolsonaro para a bancada de apoio em relação a essa PEC? Olha, primeiro, o aborto não deveria ser nunca opção para uma mulher. Nunca. O aborto não encerra ali. Qualquer mulher que abortou, por mais que ela queira negar, que ela minta, as feministas aguerridas que estão na rua, quando estão dentro do quarto com o travesseiro na cara, elas estão chorando, porque o aborto não encerra num ato cirúrgico. O aborto não encerra num comprimido. O aborto é para a vida inteira. Então a gente entende que nós queremos um Brasil sem aborto. Nós queremos que nenhuma mulher tenha que optar pelo aborto no Brasil. Nós queremos o fim do estupro. Se a gente acabar com o estupro, nós não vamos ter que usar o aborto dito legal no caso de estupro. Essa PEC não mexe com o Código Civil, com o Código Penal. Essa PEC que é o seguinte: chega de banalização da vida no Brasil. Chega de banalização com grávidas. Vamos ter políticas públicas de proteção à vida no útero materno. Nós estamos aí com registros absurdos de crianças morrendo na hora do parto. Um descuido com as grávidas e com o nascituro no Brasil. Essa PEC vem para dizer, olha, essa nação tem que proteger o nascituro, tem que ter políticas públicas para a mãe e para o nascituro. Os parlamentares da bancada de apoio devem voltar naquela emenda à PEC que cria esses 3 casos? Esses 3 casos já estão criados, deve voltar assim. Eu sou contra o aborto em qualquer situação, mas isso é uma posição pessoal. E vou dizer para você, muita gente no Brasil é contra o aborto em qualquer situação. Nós temos muitos registros no Brasil de mulheres que foram estupradas, passaram pelo estupro, engravidaram durante o ato da violência e não abortaram. E vou citar um caso que o Brasil inteiro conhece. A ex-secretária nacional de Políticas Públicas para a Mulher, a deputada Fátima Pelais, a mãe estava presa por um crime passional e no presídio a mãe foi abusada por 3 homens e engravidou dela. E a mãe podia ter abortado, porque foi depois de 1940 isso. A mãe podia ter abortado, a mãe não abortou. A mãe preferiu ter a bebê, a deputada Fátima nasceu no presídio, morou com a mãe até os 3 anos no presídio, e que bom que aquela mãe não abortou. O Brasil ganhou uma extraordinária mulher. Então tem muitas mulheres no Brasil que nem no caso de estupro abortam. Há alguma política pública em seu ministério atualmente que abranja medidas relacionadas às consequências dos abortos ilegais, que tem como vítimas principais as mulheres negras e as mulheres pobres? O que nós estamos fazendo com relação ao aborto no meu ministério? O meu ministério respeita as leis estão aí, tem que ser cumprida. O que nós estamos trabalhando com relação ao aborto é a prevenção do aborto. De que forma? Prevenindo a gravidez inesperada. Então, nós estamos trabalhando políticas públicas de planejamento familiar. Para mim acabar com o aborto, eu tenho que pensar aqui atrás. Políticas públicas de planejamento familiar. E uma grande campanha que já estamos realizando de prevenção à gravidez precoce, a gravidez na adolescência e a gravidez dessas jovens. A senhora é advogada, mas também é formada em pedagogia. No governo Bolsonaro é uma das defensoras mais ferrenhas do ensino domiciliar, que é uma proposta que recebe críticas por conta do afastamento do convívio social entre as crianças da mesma idade. Segundo especialistas, esse convívio seria fundamental para o desenvolvimento psicológico, cognitivo e social da criança. O que se tem de argumento técnico
em favor dessa proposta? Olha, primeiro é uma parcela pequena de educadores que são críticos à educação domiciliar, tá? Porque quem acompanha esse tema sabe que a educação domiciliar dá muito certo. Crianças que vêm do ensino domiciliar, o rendimento é comprovadamente muito maior que da escola. Deixa eu falar uma coisa para você hoje. Hoje, durante o período escolar, uma manhã de escola, a professora gasta de 39% a quase 42% do seu tempo gerenciando crises e administrando crises dentro da sala de aula. É a arrumação da sala, é a chamada, é administrando o estudo, 39% a 42%. Em casa, esse tempo é muito mais bem aproveitado. Então, uma criança em casa com 3 horas de ensino, está comprovado, ela rende muito mais que na escola em 5 horas. Está comprovado. Agora, quando a gente fala em ensino domiciliar, nós não estamos dizendo que a criança vai estudar dentro de casa. Nós estamos dando liberdade dos pais administrarem de que forma os filhos vão estudar. Por exemplo, nós já temos grupo de 5 pais que se reúnem, um contrata o professor de português, um de matemática e um de história, e esses 5 filhos estudam numa casa só. Nós já temos grupo de pais que estão se reunindo e indo para um templo religioso, pegando uma sala de aula, e os pais estão administrando o conteúdo que os filhos vão estudar. O que essa proposta vem trazer é o seguinte: a liberdade da família escolher como os filhos vão estudar. A crítica da socialização não se sustenta. Não é só na escola que a criança se socializa. E nem o menino que está no ensino domiciliar, ele vai fazer uma aula de inglês fora. Ele vai fazer natação fora. E de repente o pai, a mãe não quer ensinar em casa, porque não entende de matemática, ele vai fazer aula de matemática fora. A criança não se socializa só na escola. Ela tem igreja, ela tem clube, ela tem a vizinhança, ela tem outras atividades. Inclusive, uma das exigências para a família entrar no programa do ensino domiciliar é comprovar que a criança está fazendo uma atividade socializadora. A senhora narrou publicamente que foi vítima de abusos sexuais cometidos por um pastor durante a sua infância. Na época, não teria encontrado acolhimento nem da família, nem da igreja. A senhora fez uma afirmação recente dizendo que, na sua concepção cristã, mulher no casamento é submissa ao homem. É mulher submissa ao homem, ministra, não pode reforçar ciclos de violência ou de abusos como aquele que a senhora sofreu? É tudo um grande mal-entendido. Veja só, eu trago a visão cristã do papel do homem e da mulher no casamento. A Bíblia diz o seguinte: mulher, sujeitai-vos aos vossos maridos, sujeitai-vos aos cuidados do seu marido. E diz o seguinte para o homem: homens, cuidem de suas esposas, ao ponto de doar suas vidas para a esposa. Então, no casamento cristão é assim: o homem tem que proteger a mulher com sua própria vida. Então, essa parte não querem falar na imprensa, que eu digo que o homem, se possível for, tem que dar a vida para proteger a mulher. Essa é a concepção cristã do casamento. Essa é a concepção bíblica. O homem proteger a mulher com a sua própria vida. Então, o que eu quero dizer é a concepção cristã. Isso vai fazer com que a violência aumente? Não. Eu estou desafiando os homens a ser macho ao ponto de proteger a mulher com sua própria vida. Aonde isso vai aumentar a violência? Isso é uma questão de fé. Isso é lá dentro da minha igreja. Lá no meu ministério, a gente está trabalhando políticas públicas e não Bíblia. Políticas públicas prevêem que aulas de educação sexual servem para alertar ou prevenir crianças de abusos que acontecem muitas vezes na casa ou praticadas por pessoas próximas à família. Como foi no seu caso? Por que a senhora seria contra a educação sexual nas escolas? Eu sou contra? Não é? Onde está escrito que eu sou contra? Eu sou educadora, gente. Pelo amor de Deus. Defende, então, a educação sexual, eu e o presidente da República também. O que nós não aceitamos é o que estava acontecendo no Brasil. O educador tem que obedecer à idade da criança para falar de sexo. Cada idade tem uma forma correta de se falar. A criança de 4 anos tem que aprender educação sexual diferente da criança de 12.
O que a gente estava vendo no Brasil eram crianças de 7 anos com pênis de borracha na mão, colocando camisinha. Por que uma criança de 7 anos tem que ter acesso a camisinha e um pênis de borracha? Chegamos a ver escola de simulação de sexo oral com adolescentes. Espera aí. Isso muitas vezes nós temos um episódio, esse já foi com um adolescente de 17, 18 anos, numa faculdade em Jiquié, na Bahia, que a professora inclusive se ajoelha, o menino coloca o objeto de plástico na frente dele e ela se ajoelha e mostra como fazer sexo oral. Isso aconteceu muito no Brasil. E eu fui uma das pessoas que mais denunciou isso no Brasil. Quem conhece a minha trajetória sabe. Eu denunciei a erotização de crianças por meio de políticas públicas educacionais. Nós vamos falar de educação sexual nas escolas, mas obedecendo a cada idade, a especificidade das idades e com material bom. O que estava acontecendo? Em Nilópolis, procura na internet aí, vocês que estão me vendo, ó. Internet, procura aí no YouTube. Cartilha Gay Nilópolis, Rio de Janeiro. Foi entregue cartilhas para crianças de 13 anos, em que na capa trazia 4 homens fazendo sexo ao mesmo tempo. E a cartilha dizia, você pode fazer sexo com quantas pessoas você quiser, no mesmo tempo, na mesma hora e no lugar que você quiser. Isso é educação sexual? E a cartilha dizia, você pode transar sem camisinha. Isso é educação sexual? E a cartilha dizia coisas absurdas. As imagens são tão terríveis que a televisão, quando fez a matéria, não teve coragem de mostrar na televisão as imagens. Essa cartilha é de responsabilidade? Essa cartilha é do grupo Arco-Íris, que distribuiu numa escola. Aí vem a diferença do governo Bolsonaro. Não é qualquer grupo que vai falar de sexo nas escolas, não. Os professores serão preparados para falar de educação sexual com os alunos. Isso é um papel do professor. Mas estava acontecendo o que no Brasil? Convênios com grupos e grupos e grupos que iam em sala de aula falar de sexo para a criança. A senhora vem a Balneário Camboriú fazer o lançamento do programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável, que é do ministério que a senhora coordena. Como é que funciona esse programa? Qual é a participação do ministério nele e o link que faz com o Balneário Camboriú? O programa, ele é extraordinário. Primeiro, ele traz uma abordagem da inclusão do idoso, inclusão digital. Nós temos muitos idosos que não sabem usar o seu próprio celular. Nós temos idosos que ganham um celular e não sabem acessar a internet, não sabem nem usar o WhatsApp. Nós temos muitos idosos que sonham em entrar no mundo virtual, entrar na internet. Então, a primeira parte do programa é a inclusão digital. Ensinar os idosos a manusear um mouse, entrar no computador, digitar, navegar na internet. Depois, esse programa também traz aí uma questão jurídica, aconselhamento jurídico e acompanhamento jurídico para os idosos em situação de violência. E traz também uma educação financeira. Como lidar com esse universo hoje, como usar melhor seu dinheirinho, como poupar. Então, ele vem com várias propostas. É um bom programa. Como o município já tem um programa com idosos, esse só vem para reforçar o que já tem aqui. A senhora já foi pastora de 2 igrejas neopentecostais e sua vinda coincide com o começo do Congresso dos Missionários Gideões, que é na vizinha Camboriú e que é o maior encontro de evangélicos da América Latina. A senhora aproveitará sua estada aqui em Balneário Camboriú para ir visitar os Gideões? Não, eu nunca estive nos Gideões, eu nunca fui convidada para ir aos Gideões, nunca estive lá, mas sei que é um grande evento a nível de Brasil, que ele alcança um público pentecostal muito grande, mas eu nunca estive lá e eu tinha até esquecido que é essa data. Eu sei que tem grandes pregadores lá, mas eu tinha até esquecido que é essa data. Já estou voltando agora à tarde. Eu cheguei ontem à noite e estou voltando agora à tarde. Foi uma alegria, tá?